Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Esse é o nosso 6º dia de oração pelo nosso Brasil. Amanhã, dia 7 de setembro, nós comemoramos 199 anos da independência do Brasil. Mas como eu disse ontem para os irmãos, nós precisamos pensar se o Brasil realmente é um país independente. Ele pode ser independente do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, a gente sabe que o nosso país continua escravo do pecado, né, das tradições mundanas, das coisas que desagradam o coração de Deus. E o nosso povo precisa conhecer Jesus Cristo, que é a única esperança. Então, nessa noite, nós vamos orar pelas nossas cidades, pelos nossos estados, pelos lugares aonde nós vivemos, para que o Senhor, então, dê ao nosso povo essa oportunidade, para que a nossa realidade seja mudada. Eu quero te convidar a meditar comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 12. Lucas 10, versículos de 1 a 12, diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E ele lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Irmãos, nós somos discípulos do Senhor Jesus, assim como esses 70. Da mesma forma como que Jesus designou esses 70 para que fossem adiante dele nos lugares aonde ele ainda iria, para que esses então preparassem aqueles lugares para receber a Jesus. Nós somos discípulos de Jesus e nós estamos aqui hoje pegando o evangelho para que Jesus possa então voltar. Nós estamos anunciando as boas novas de esperança para que Jesus possa então retornar e para que quando ele vier nós tenhamos então feito o nosso trabalho, a nossa parte. E como discípulos então do Senhor Jesus, nós temos uma missão, que é anunciar o reino dele até que ele venha. Lutar para implantar o governo de Deus no coração das pessoas tem que ser o nosso objetivo constante. Nós fomos comissionados, nós recebemos uma grande comissão, uma grande missão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esse texto, onde Jesus então comissiona aqueles 70 discípulos, né, como nos comissionou, ele nos traz algumas lições que eu quero lembrar com você nessa noite. Primeiro, nós não estamos sozinhos nessa missão. Jesus mandou aqueles homens de 2 em 2. Nós temos ao nosso lado os nossos irmãos, a nossa igreja. Claro que temos também o Senhor Jesus, o Espírito Santo, mas do ponto de vista humano, nós também não estamos sozinhos. Essa foi uma ordem do Senhor Jesus para a igreja e nós temos os nossos companheiros. A obra de evangelização deve ser feita por todos aqueles que conhecem Jesus Cristo, que o aceitam como seu Salvador. Então, se você precisa de ajuda para falar de Jesus, para orar pela sua família que ainda não conhece Jesus, para que os seus amigos sejam evangelizados, você tem ajuda, você tem a igreja, você tem os seus irmãos em Cristo. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto
é que sempre vão existir muitas pessoas para alcançar, muitos lugares para ir, e nós devemos então clamar ao Senhor que aumente o número de comissionados, de pessoas salvas, de discípulos, e que esclareça a cada um a sua responsabilidade para com o reino de Deus. Nós sabemos que hoje o nosso mundo é muito vasto, são muitas cidades, né? No Brasil, por exemplo, o estado menos alcançado pelo Evangelho é o estado são os estados do Sul. São estados desenvolvidos, né? Com uma boa situação econômica da população, mas também onde há muita influência de religiões como o espiritismo e como outras seitas, e ali existem muitas cidades que ainda não têm uma igreja batista, muitos lugares onde o evangelho tem dificuldade de entrar. E nós temos então que clamar ao Senhor que nos fortaleça, mandando mais irmãos, mais discípulos, mais pessoas dispostas a orar, dispostas a contribuir e outros dispostos a ir, para que o evangelho do Senhor seja pregado nesses lugares. Foi o que Jesus disse aqui, olha, a seara é muito grande, são muitos lugares e muitas pessoas. Orem ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Nós somos trabalhadores, irmãos, trabalhadores do reino de Deus. Não nos é facultado fazer aquilo que nós queremos com o nosso tempo e nem com o nosso dinheiro. Nós temos uma missão e uma responsabilidade. Nós temos que pregar o evangelho e que trabalhar para que Cristo seja conhecido. Nós temos que viver para que Cristo seja conhecido em todos os lugares e por todas as pessoas. A terceira lição que nós vemos nesse texto é que nós vamos encontrar no caminho da pregação do evangelho muitas oposições. Jesus disse, olha, eu estou enviando vocês como cordeiro para o meio de lobos. Vocês vão encontrar muitas oposições, vocês vão encontrar muitas pessoas que vão tentar destruir a obra que vocês estão fazendo, vocês vão encontrar muitos problemas, às vezes vocês vão até ficar em perigo, né, como cordeiros no meio de lobos, mas vocês têm que ir, vocês têm que avançar. Vocês têm que multiplicar o evangelho de Jesus. E essa é a nossa responsabilidade, mesmo sendo cordeiros no meio de lobos. Nós precisamos continuar, marchar, avançar, pregar, anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Não tenha medo de quem às vezes tenta te parar, ou de quem tenta parar o evangelho de Jesus, ou as pressões que nós temos sofrido para que o evangelho não seja anunciado. Não tenha medo disso. Jesus já tinha nos alertado sobre isso. Nós seremos enviados como cordeiros no meio de lobos, mas nós podemos ter certeza de que o evangelho do reino nunca será parado por ninguém, porque a vontade de Deus é que ele seja pregado em todas as nações. E nós somos o instrumento de Deus para fazer isso. E, em quarto lugar, nós podemos ver aqui que para cumprir essa nossa missão, nós precisamos nos desapegar das coisas daqui e deixar tudo em nome de Cristo. Jesus disse, olha, vocês não precisam levar roupa, nem sandália, nem dinheiro, nem nada, não levem nada, vocês devem ir. E não fiquem saudando ninguém pelo caminho também, não parem, não se desviem do foco, que é a pregação do evangelho, que é anunciar a Cristo. E foi por isso que Jesus disse que se a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho nos impede de colocá-lo em primeiro lugar, nós devemos abandonar tudo e colocar Cristo em primeiro lugar e colocar como prioridade absoluta na nossa vida a pregação do evangelho e a disseminação do reino de Deus. E Jesus então disse para os discípulos aqui, olha, não se apeguem a nada, a bens materiais, nem as pessoas que estão no caminho de vocês, mas prossigam, sigam, olhem para o alvo de vocês e cumpram a missão para a qual vocês foram então chamadas. Em quinto lugar, nós podemos ver que aqueles que anunciam o evangelho devem ser pacificadores. Jesus disse, olha, a primeira coisa que vocês devem fazer quando vocês chegarem numa cidade é levar a paz e dizer, olha, a paz esteja com vocês. Quando entrarem numa casa, digam, a paz esteja nessa casa. Seja um instrumento de paz, para que o evangelho possa ser pregado e encontrar corações em paz. Se as pessoas que escutam forem de paz,
a paz de vocês vai fazer efeito na vida delas. Se não forem, a paz vai voltar para vocês. Então nós, como discípulos do Senhor, devemos ser pacificadores. Se nós damos mau testemunho nos lugares onde nós estamos sendo encrenqueiros, briguentos, carrancudos, o evangelho do Senhor não vai ser pregado com a verdade que ele precisa ser, porque o evangelho do Senhor é um evangelho de paz. Nós vemos também em sexto lugar que aqueles que anunciam o evangelho do Senhor são humildes, mas eles entendem a dignidade e a nobreza da sua missão. Jesus disse: olha, vocês não precisam levar nada, vocês vão comer o que as pessoas servirem vocês, mas comam com dignidade, porque vocês são dignos do salário de vocês. Nós não precisamos de riquezas nem de ostentar, nós precisamos entender que a nossa missão de pregar o Evangelho de Cristo deve ser feita com humildade, que nós devemos então entrar na vida das pessoas, na casa das pessoas, nas cidades com humildade, mas que nós somos dignos, porque nós temos a maior de todas as missões, que é levar o Evangelho de Cristo. Em sétimo lugar, nós vemos que a aceitação das boas novas traz bênçãos para uma pessoa, para uma família, para uma cidade. Jesus disse: olha, se vocês forem bem recebidos em algum lugar, preguem o Evangelho e anunciem o reino de Deus. E também nós vemos que as cidades serão julgadas por terem rejeitado o governo de Deus e o seu Evangelho. Porque Jesus disse: se a cidade onde vocês entrarem não aceitarem a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, vocês sacudam o pé, vocês tirem até o pó e vocês digam: olha, vocês não querem saber, mas o reino de Deus está próximo. E Jesus então disse que haverá mais rigor para essas cidades que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo e não ouviram, do que para Sodoma, onde o Evangelho de Cristo não foi anunciado, como é no nosso tempo. Então nós temos que lembrar disso, é nossa responsabilidade pregar o Evangelho no lugar onde nós estamos, na nossa cidade, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso local de lazer. É nossa obrigação pregar o Evangelho de Cristo, porque nós somos discípulos. E a escolha das pessoas é que vai determinar, então, o final de cada uma delas. Algumas vão aceitar e vão entender que o reino de Deus está próximo. Outras não vão aceitar, mas o reino de Deus vai ter sido pregado a elas. E no momento certo, o Senhor, então, trará o juízo. Que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos estar dispostos a ir como aqueles 70 foram, e para que nós estejamos dispostos a cumprir a nossa missão. Amém? Vamos orar. Orar pelas nossas cidades, pelo nosso país, pelo nosso Brasil tão vasto, aonde o Evangelho precisa tanto ser anunciado. Vamos orar também pelos enfermos. Agradecer a Deus porque hoje o Samuel saiu da intubação, é um milagre de Deus na vida dele. Vamos continuar orando pela plena recuperação de Samuel. Vamos orar pelo Micael, que está muito mal. Vamos orar para que Deus esteja abençoando ele e a sua família. Pela Kênia, pelo irmão Feliciano, pela Lindaura, pela Mônica, pela Ana Carolina. Vamos orar por todos os enfermos, para que o Senhor então estenda a sua mão de poder. Vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor nesse instante e mais uma vez nós colocamos diante do Senhor o nosso país. Ó Deus, um país tão vasto, com tantas pessoas que precisam conhecer o Senhor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe a entender que a missão de ser discípulos é nossa. Nós fomos enviados, ó Deus, embora como ovelhas no meio de lobos, mas nós é que fomos enviados e nós devemos ir. Nós devemos pregar o teu evangelho. Senhor, desperta a tua igreja. Ó Deus, o teu povo tem estado acomodado, ó Deus, e muitas vezes tem se esquecido dessa responsabilidade. Senhor, desperta o teu povo. Ó Deus, toca no coração do teu povo, que muitas vezes prefere fazer outras coisas, ter outras atividades, do que pregar o teu evangelho, do que trabalhar no teu reino. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia das pessoas que precisam conhecer o Senhor e nos ajuda a cumprir a nossa missão. Ó Deus, que possamos entender a nossa responsabilidade como discípulos do Senhor. Abençoa, ó Deus, o nosso governo. Ó Deus, nós temos sido
pressionados, ó Deus, nós temos sofrido, ó Deus, muitas vezes com censura. Ó Deus, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia para que o evangelho continue sendo livre, para que o Brasil continue sendo um país onde nós podemos livremente falar de Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que possamos continuar tendo liberdade para defender aquilo que a Bíblia defende, ó Deus, para defender os valores da palavra de Deus, para falar contra aquilo que não é da tua vontade, que o Senhor não aprova. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa o nosso país, os nossos governantes, o nosso povo que enfrenta tantas dificuldades econômicas, falta de trabalho, falta de sustento. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que enfrentam doenças graves, aqueles que estão com Covid, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nas suas casas, Senhor. Tem misericórdia do nosso povo, do nosso país, tem misericórdia das nossas cidades, daqueles municípios onde o evangelho ainda não entrou, não chegou, que o Senhor possa abrir portas. Continua abençoando a junta de missões, para que, ó Deus, os seus servos que estão ali na frente desse trabalho possam ser instruídos pelo teu Espírito Santo e para que a obra do Senhor avance, ó Deus, e chegue em todos os lugares. Senhor Deus, nós queremos te pedir pelos missionários que estão ali dedicando sua vida nesse trabalho. Tem misericórdia dos teus servos ali naquele lugar. Ó Deus, capacita e sustenta. Ó Deus, nos ajuda a orar por missões, a contribuir com missões, a dedicar o nosso coração na obra do Senhor. Nesse instante também, ó Deus, eu quero te pedir pelos enfermos. Ó Deus, o Senhor é um Deus de muitos milagres. Nós te louvamos porque o Senhor tem feito um milagre na vida do Samuel. E nós sabemos que um dia ele vai poder testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida dele. Então, nesse instante, ó Deus, nós pedimos, continua com ele. Dá a ele uma recuperação completa, continua com a sua família. E abençoa, ó Deus, para que o Samuel seja liberto dessa enfermidade, para que ele glorifique o teu nome, que a vida dele seja para a tua glória. Ó Deus, nós te pedimos também pela vida do Micael. Ó Deus, o Micael já enfrentou momentos de muita luta, mas o Senhor tem um propósito na vida do Micael. Senhor, tem misericórdia dele, sustenta a sua família, ó Deus, para que os seus pais, ó Deus, entendam qual é a vontade do Senhor, para que eles se sintam confortados e amparados nesse momento de tanta luta. Ó Deus, que o Senhor esteja com o Micael, porque o Senhor abre as portas quando o Senhor quer abrir, e o Senhor faz aquilo que o Senhor quer fazer, e a tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Então tem misericórdia da vida do Micael. Tem misericórdia também do irmão da irmã Vlandete, que está naquela UTI com Covid, da esposa do Raimundo, da Águida. Ó Deus, e com eles tantas outras pessoas que têm enfrentado o Covid. Abençoa, ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia da Kênia com aquela enfermidade. Restaura a vida, a saúde da Kênia, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual também, a Lindaura. Toca nela com a tua mão de poder nesse instante. Revela a ela a tua vontade, o teu poder. Te pedimos também pelo irmão Feliciano, continua cuidando do teu servo e abençoando ele, ó Deus, para que ele seja, ó Deus, sarado pelo Senhor, curado pelo teu poder e que encontre no Senhor também a solução de tantos problemas que ele enfrenta na sua vida. Ó Deus, também queremos te pedir nesse instante pela Mônica, ó Deus, traz conforto, consolo, cura espiritual e emocional para a Mônica, que ela possa, ó Deus, ver o Senhor no meio dessa tempestade que ela tem enfrentado. Abençoa a Mônica e com ela tantos outros que estão enlutados, que estão tristes, que perderam seus entes queridos, família da irmã Welcia, da irmã Rose, da Sara, tantas pessoas que se foram. Ó Deus, que o Senhor esteja com seus familiares, com seus amigos, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja consolando e confortando. Ó Deus, queremos te pedir também pelos nossos irmãos que passam por lutas na sua família. Ó Deus, relacionamentos destruídos, problemas financeiros, ó Deus, problemas com seus filhos, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa a família da irmã Maria de Fátima, a família do irmão Tim, família da irmã Kellen. Ó Deus, teus servos que têm orado
sem cessar, ó Deus, para que o Senhor então converta o coração dos seus familiares e para que o Senhor então entre nas suas casas e solucione os seus problemas. Tem misericórdia de cada família, família da irmã Áurea, irmã Maria José, irmã Silvia, irmã Cristiane, ó Deus, e sua família, irmã Nilza. Também te pedimos pela minha mãe, pelo meu pai, ó Deus, te pedimos pela Sandra, pelo Levi, por cada enfermo, por cada família da igreja. Tem misericórdia, desperta o teu povo e nos ensina a andar nos teus caminhos, a fazer a tua vontade, a valorizar aquilo que vem do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, te exaltamos, glorificamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é santo, justo e bom. Do Senhor é o céu, a terra e tudo que neles há. O Senhor é poderoso, o Senhor é digno de louvor, de honra e de glória. O Senhor é santo, está assentado no seu trono. E apesar de tudo isso, o Senhor se importa conosco. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor trabalha por nós enquanto nós esperamos pelo Senhor. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã, das 12 às 19 horas, na sala de oração, nos canais da Junta de Missões Nacionais ou da Igreja Multiplicadora, você pode procurar lá no Facebook, no YouTube. Terá uma vigília de oração pelo Brasil, das 12 às 19. Às 20 horas, nós estaremos aqui encerrando essa semana de oração pelo nosso país. Quarta-feira, o nosso culto, 19h30, presencial. Que o Senhor nos abençoe, esteja conosco em nome de Jesus e que nós possamos lembrar que Jesus Cristo é a única esperança. Amém.